Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, e ações geram resultados. Moldar a tua mente é o princípio básico do mercado financeiro. E é isso que eu quero quebrar neste vídeo aqui. 3 mentalidades que feram qualquer investidor, não importa o porte dela. Olá, eu sou Cristiano Andoni, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Guia do Investidor, o melhor e maior canal sobre investimento no mercado financeiro cá em Moçambique. A maioria das pessoas que entram em contato comigo no privado, geralmente elas perguntam 2 coisas como questões primárias, o que é uma coisa completamente perigosa. Quanto é que eu posso ganhar investindo X valor? Quanto é que eu posso perder colocando YXZ no mercado financeiro? A maioria dessas pessoas foca nessas questões muito antes de entender como é que o mercado funciona. Logo, se você está preocupado nos ganhos, você simplesmente vira a sardinha no mercado financeiro. Aquele que segue a manada. Ele não pode andar sozinho. Não, ele tem que seguir o que os outros estão a fazer. E isso faz com que você esteja vulnerável no mercado financeiro. O Morgan Housel, no livro A Psicologia Financeira, diz que ficar rico é muito menos sobre dinheiro e mais sobre o seu próprio comportamento. Então, se você começa a pensar que eu tenho que colocar mais dinheiro, você pode perder dinheiro de forma muito absurda. Existem crenças que nós temos que quebrar e tirar, e todos os dias temos que lutar com elas para que nós consigamos sempre eliminar da nossa lista. A primeira delas é a crença de que investir é somente para quem tem muito dinheiro ou para quem já é rico. Investir, ela é mais para você criar patrimônio. E o patrimônio, ela cresce ao longo do tempo. Você não chega tipo, agora tenho patrimônio, quero começar a investir. Até porque todo mundo tem um patrimônio. Só que alguns têm patrimônio negativo, tipo aqueles endividados, né? Uma parte deles tem um patrimônio negativo. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você começa a focar em tenho que ter muito para começar a investir, você quebra o princípio básico do mercado financeiro, que é gerar patrimônio. O patrimônio é que nos permite aposentar no tempo que nós quisermos, é que nos permite ter a independência financeira, é que nos permite ter a liberdade financeira. E se você não entender o princípio de criação de patrimônio, chega, você não está fazendo nada no mercado financeiro. Isso porque todo o mercado financeiro está voltado para isso, geração de patrimônio. Agora, falando nessa questão de valor em si, você deve entender que o mercado financeiro ele tem vários tipos de ativos. Nós chamamos de classes de ativos. E essas classes de ativos, elas têm preços diferentes. Por exemplo, se você quer entrar na renda fixa, tem que ter muito dinheiro, isso é um fato. Isso porque o nosso mercado tem essa característica, não porque todo o mercado tem essa característica. Mas, se tu queres entrar na renda variável, por exemplo, mercado de ações, não. Ele é um pouco mais acessível. Até com 2 meticais tu consegues ter uma ação. Entende? Só que mesmo assim, dentro do mercado de renda variável, nós também temos ações lá no topo, quase um salário mínimo, e nós temos ações bem baratas, quase o preço de um rebuçado. Não pense que, eu só tenho que ter muito dinheiro. Não, não é bem assim. Existe investimento para todo tipo de bolso. Existe investimento acessível, existe investimento um pouco mais acima da média. Agora, uma coisa que eu concordo com pessoas que pensam assim, é de que quem tem mais dinheiro tende a ganhar mais, isso é um fato. Isso é porque o mercado ela te paga proporcionalmente a quanto você tem no mercado financeiro. Pensa assim, eu tenho 1 milhão, eu investi na empresa A e essa empresa está me pagar 10% ao ano. E você também investiu na mesma empresa, só que você investiu em torno de uns 100 mil, só que também vai receber a mesma percentagem, 10% ao ano. Quanto eu vou ganhar está proporcionalmente influenciado ao quanto eu tenho na carteira. Se eu tenho 1 milhão e o meu retorno é de 10%, eu vou ter quanto de retorno? 100 mil. E você tem 100 mil, o teu retorno é 10%, o retorno é quanto? São 10 mil. Porque é quanto nós temos no mercado financeiro. Não é simplesmente porque eu tenho mais. Agora, há um cenário específico. Vamos supor que eu tenho 1 milhão e você tem 100 mil. Eu investi na mesma empresa com você. Só que eu, Cristiano, que tenho 1 milhão, comprei essa empresa quando estava na alta. Cara, e você comprou quando estava na baixa. Eu posso ter um retorno, por exemplo, de 8%, enquanto você ter 10%. Nessa perspectiva, apesar de eu ter mais ganho, você ganhou mais do que eu. Porque o quanto você ganhou foi maior em relação àquilo que eu paguei. Eu paguei cara e recebi pouco. Você pagou barata e recebeu mais. O mercado vai te pagar de acordo com quanto você investiu, ok? Então,
Quebra isso, de que não tem que ter muito dinheiro para começar a investir. Não, isso é totalmente uma falácia e não funciona assim. A segunda crença que você tem que quebrar é a aversão a perder, que eu posso perder tudo. Isso aí você tem que tirar da sua cabeça. Isso porque perder faz parte do jogo. No dia a dia, as ações elas flutuam. Elas variam pelo preço. Hoje, uma empresa que você comprou, por exemplo, a 10 meticais, pode custar, por exemplo, 8. Logo, você teve uma queda de 20% da tua carteira, naquela empresa especificamente. Se você não entender que aquele é um movimento padrão normal, você vai ficar com medo, tipo, uita, meu Deus, estou perdendo dinheiro, estou perdendo dinheiro. O que você vai fazer? Vai pegar as ações e vai vender barata. Vendeu 20% abaixo do que você comprou, perdeu dinheiro. Você recuperou, mas não recuperou a mesma coisa, porque você gastou com transferência, gastou com taxa de corretagem, gastou com imposto para depois vender mais barato, depois também pagar taxa de corretagem, pagar impostos, entende, né? Então, você tem que entender que perder faz parte do jogo. Em algum momento, a tua carteira ela vai começar no negativo. No ano passado para cá, muita gente que entrou na comunidade Guia do Investidor começaram a aprender muito, começaram a investir. Só que essas mesmas pessoas, algumas, receberam, por exemplo, 50 meticais de dividendo. Só que elas foram pagar 300 meticais de custódia. Custódia é o valor que a corretora, no caso a BCI, ela cobra para guardar, proteger os seus investimentos. É tipo anuidade. Aí a pessoa disse, Cristiano, mas eu perdi isso, não compensa. Eu disse, não é que não compensa. O teu investimento, ela tem um patrimônio simplesmente que no momento que você está a perder. Mas com o passar do tempo que você vai investindo cada vez mais, você vai estar numa posição diferente. Porque se você, por exemplo, investe 5.000 meticais, 500 meticais mensalmente, no final do ano você vai ter 6.000 investido. Só com 6.000 a ter 10% de rendimento, quanto é que você vai ter de ganho? Entende? Só que se você for a contabilizar quanto você ganhou menos quanto você pagou de corretagem e tudo mais, você percebe que ganhou pouco. Só que vamos lá, isso em um ano são 6.000, mas pensa, quanto é que isso vai dar em 10 anos? E aquilo que eles estão a pagar 300 é o quê? Com quanto que você já tem? Multiplica aí, 500 meticais vezes 12, depois vezes 10. Quando é que você vai ter? Então, entende? A princípio você pode começar na baixa, mas ao longo do tempo a tua carteira vai se corrigir. Então, ter medo de perda é mesmo que dizer que eu vou investir isso e o cenário vai ser igual para sempre. Não, o cenário muda todos os dias. Então você precisa entender isso. É por isso que eu ensino bastante sobre a questão de gestão de risco. A gestão de risco é para minimizar as nossas quedas e perdas do mercado financeiro. A outra crença que você tem que quebrar, que é um dos grandes perigos e erros que muita gente faz, não somente em Moçambique, mas também no mundo inteiro, é a crença de seguir a manada. A crença de que se todo mundo está a fazer, então é bom. Não, isso é a pior tolice que um investidor inteligente tem que fazer. Seguir o que as pessoas fazem é um dos piores erros que estão a fazer. Porque às vezes as pessoas estão num efeito dominó. Alguém disse que o mercado vai nessa direção e alguém pegou e também falou, mas sem provar nada, e aquilo foi caindo para muita mais gente e todo mundo foi seguindo o mesmo movimento. Tá vendo por que muita gente ficou ofendida com a HCB? Quando a HCB fez alaridos, tipo, uau, vamos investir, coloca dinheiro a funcionar. O que as corretoras fizeram? As corretoras facilitaram, as pessoas compraram, só que as pessoas não entendiam como é que o mercado funcionava. Simplesmente foram correr porque todo mundo estava a fazer. Chamamos de efeito manada. Foram seguir a bolha, então não sabiam por que estavam a investir, quando podiam ganhar, qual era o risco disso, e quando foram receber dividendo, muita gente chorou, até o Dopas reclamou bastante. Então, seguir o que a multidão pensa ou fala é um dos piores erros. Isso não quer dizer que você não vai coincidir pensamentos com aquilo que a maioria está a fazer. Não, isso não quer dizer isso. A diferença entre você seguir o que os outros estão a fazer e você coincidir com o pensamento é que seguir, geralmente você está no piloto automático, mas a coincidência de pensamento acontece bastante quando você analisou a empresa, você analisou o mercado, analisou o cenário, você viu que não, aquela empresa dá sim, por exemplo, para você tomar uma certa ação. Coincidentemente, a maioria das pessoas estão fazendo a mesma coisa. A diferença é que você está consciente e sabe como pular fora ou como se proteger em tudo isso em caso de alguma crise acontecer. Entende a diferença? Então, não é para você não fazer o que os outros estão a fazer, mas não é para você seguir o que estão a fazer.
É para você fazer aquilo que a tua estratégia diz que tem que fazer, aquilo que os números, que a sua análise diz que você tem que se comportar. E isso vai levar tempo, não quer dizer que você vai quebrar essa crença do dia para a noite. Geralmente nós queremos saber como é que o mercado vai ser, porque todos nós queremos achar o ovo de ouro. E para você que quer aprender a investir de forma certa, quer investir de forma inteligente, as inscrições para a turma de novembro já começou e vai terminar no dia 25 de outubro. Então, corre já, faça parte dessa turma aqui. Você que não teve a oportunidade de participar da outra turma, essa é a tua oportunidade. Vá lá, garanta a tua vaga e não perca a oportunidade de saber o que fazer e como fazer no mercado financeiro.